Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da NTT Data Brasil. Vou me apresentar. Eu sou o Rodrigo Rondon, diretor de aplicações para serviços financeiros. Minha audiodescrição: sou um homem cis, branco, cabelos pretos, barba um pouco grisalha. Estou usando hoje uma camiseta polo preta, escrito NTT Data. Estou numa mesa aqui com os microfones. E hoje o tema que nós vamos tratar é tecnologia de investimentos em transformação, o futuro do setor de fundos. E para isso eu trouxe um convidado muito especial, meu parceiro, que ele vai se apresentar agora. Boa tarde, Rondon. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Me chamo Caio Gomes, sou superintendente de tecnologia no Itaú Unibanco, responsável ali pelas plataformas de investment services, gestão de investimentos globais e risco WMS. Estou vestindo uma camiseta marrom, sou branco, olhos claros, uso óculos, calvo, uma barba meia por fazer. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bom a gente fazer a autodescrição, que a gente reflete sobre nós mesmos, né? Eu também me sinto cada vez mais velho. Bem, legal, gente. A gente vive um momento que a tecnologia está sendo redefinida, né? Já fiz um podcast falando um pouquinho aqui sobre transformação bancária. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos, né? Desde o back-office até a custódia, relacionamento com o investidor, plataformas. O Caio, eu acho que é a melhor pessoa que veio, que a gente escolheu aqui para falar sobre esse tema, né? E do Itaú, né? Itaú que vem aqui sendo protagonista na questão de transformação bancária em toda a América Latina. Então, Caio, a gente preparou um tema legal aqui, né? Alguns blocos que a gente vai falar, e a gente vai discutir um pouquinho da transformação. Eu queria iniciar contigo sobre explorar um pouco as mudanças nesse cenário de transformação do setor de fundos, né? A gente está vivendo uma verdadeira revolução nessa indústria. O investidor está cada vez mais digital, cada vez mais democrático, as gestoras mais analíticas, com mais processos, cada vez mais automatizado. Na tua visão, como você enxerga essa nova fase de tecnologia de investimento? O que mudou desde a última década para agora, cara? Legal. Bom, eu sou suspeito por falar do tema, né? Sou fascinado nele. Eu trabalho há 15 anos nesse setor de atacado né, a gente chama do segmento de atacado aqui de fundos. E passei por corretora, comecei em tesouraria, depois fui para corretoras, e aí fundos de diferentes ângulos, né? Tanto na parte do buy side como na parte do sell side. Então, e eu acho que é um mecanismo da economia hiper importante aqui para as coisas funcionarem. E a tecnologia em si, né, acho que ela passou por várias facetas, como um todo, né, mas em especial aqui em fundos, com as mudanças de cenário, né, o que a gente vivencia aqui é um cenário extremamente regulado, né? Então as tecnologias elas têm que estar preparadas para isso, aonde o comportamento de mercado, então tem volatilidades, é outro desafio para a tecnologia e com volumes crescentes, e cada vez coisas abertas e mais criatividade para a gente conseguir inovar dentro da indústria, né? Com produtos novos, investimentos novos, diferentes ângulos de riscos, que vão, né, atualmente desde criptos até as coisas mais tradicionais que a gente tinha no passado, operações mais tradicionais. Acho que a tecnologia é a viabilizadora para tudo isso, né? Então a gente só chega no estágio que está por conta dela. Lá no passado a gente tinha muito problema, né, a indústria como um todo, com a parte de estabilidade, né, ainda que os volumes eram muito menores do que a gente vivencia hoje, a gente tinha um problema grande de estabilidade. Lógico que esse é um fantasma que a gente nunca pode esquecer dele, é uma cicatriz, mas hoje a gente, estabilidade é algo que a gente nem vê mais, sente tanto assim, né? Quer dizer, a gente já espera que a plataforma vai funcionar e isso é algo muito muito importante para a indústria, para a tecnologia, e agora a gente passa justamente para ter, né, partes do diferencial, além dessas que já viraram BAU, conseguir ter plataformas que consigam integrar e consiga enviar dados, enviar insights e funcionar como a indústria precisa ali na ponta, né? Eu vejo que falar sobre
tanto o ecossistema de tecnologia, quanto de todo o conceito que a gente tem dentro de investimentos e fundos, ele tem uma estrutura mais complexa, né? E isso exige também muito mais atenção e muito mais especialização. E, dito isso, quais são os desafios tecnológicos que estão sendo enfrentados hoje em dia, na sua experiência, que vêm para simplificar essa cadeia? Legal. Eu super concordo. Assim, eu brinco que a gente é como se a gente corresse em Mônaco numa corrida sem fim, né? A gente dá uma volta, começa outra e a margem de erro, né, nesse meio é muito pequena, com a velocidade das voltas cada vez mais rápido. Eu acho que parte dos desafios, principalmente para não incumbentes, né? Para players mais consolidados, como é o nosso caso aqui do Itaú, é justamente essa modernização, é justamente conseguir ser rápido na entrega de valor na ponta, né? Então, um gestor, ele falando como aqui na parte do sell side, um gestor, quando ele quer colocar um fundo na praça, a gente não pode demorar lá, né, um tempo gigante para conseguir viabilizar. E isso passa por conseguir adaptar a plataforma, né? Então, ter plataformas flexíveis, que aceite volume, que aceite essa adaptação é super importante. Lógico, isso tudo dentro de um arcabouço regulatório super rígido, né, em que a gente tem nessa indústria, que protege, no final, os investidores. Então, poxa, isso tem toda a razão de existir, mas a gente tem que equilibrar, né, o quanto a gente usa de velocidade aqui, o pé do acelerador, com as duas mãos no volante aqui, para a gente também não deixar as coisas saírem. Acho que isso no Itaú é levado, né, historicamente super a sério, é algo que a gente não abre mão, custe o que custar, a gente traz ali, né, tanto a ética como obedecer à parte regulatória. E a tecnologia como essa viabilizadora, então ter a modernização, elevar isso a um patamar que conviva com o passado, que a gente não perca o que a gente já construiu e adaptar para ser mais dinâmico é um desafio gigantesco. Assim. Legal. E, bem, já disse que o Itaú, quando a gente olha o Itaú dentro do mercado financeiro, ele que puxa mais ao quesito de transformação bancária, né? Mas, quando a gente olha no mercado de investimentos, a gente vê muitos players nichados ou players específicos para isso, né? E você acha que a transformação que aconteceu recente, ela vem mais para a entrada desses players que começaram como fintechs, né? No caso, startups, ou pela modernização dos grandes players? Acho que é uma pergunta, né, hiper complexa de ter ali um dilema meio do ovo e da galinha. Eu acho que um pouco de cada um, ficando em cima do muro aqui nessa pergunta. Acho que ali dentro do Itaú a gente, óbvio, olha o mercado o tempo todo, né? Eu acho que tem alguns produtos que, né, a gente é líder há bastante tempo do mercado. Acho que a parte de fundos é uma delas que a gente em vários segmentos, mas por outro lado a gente está sempre aprendendo, né? Sempre olhando e vendo o que quem não tem essa cultura está trazendo de novo e o que dá para a gente também incorporar. E fazendo isso de forma não a copiar, mas a dar o nosso tom, a ver o que realmente funciona, o que é bom para o cliente, o que vai ser bom aqui para a gente incorporar. Então, eu acho que a vinda desses novos entrantes, ela é super rica, ela provoca a gente de uma forma diferente, né? Então, do que a competição tradicional, ao passo que a gente também quer e se cobra para ser inovador, né, para trazer também o seu early adoption ali de tecnologias e a própria tecnologia em si habilita coisas hoje que num passado recente não habilitava. Isso falando de um lado mais do seu side. Quando eu olho para o buy side, né, que são as assets, são as gestoras aqui, a própria Itaú Asset, a tecnologia também nos dá condições hoje de olhar, de ter cálculos e relatórios e tomada no final, né, para tomada de decisões de onde alocar melhor os investimentos que antes a gente não tinha. E essa é uma indústria que ela tem uma competição mais aberta há um pouco mais de tempo do que o movimento das fintechs com gestoras e tal. Teve um movimento grande que aconteceu ali pré e durante a pandemia. Hoje a gente vê um momento de consolidação, mas essa competição, eu particularmente tenho uma visão super otimista de competição. Eu acho que ela sempre traz ganhos
para todo mundo, traz ganhos para o cliente, ganhos para a indústria, e eu acho que nesse caso é um pouco de cada coisa, um pouco dos grandes provocando, não, não necessariamente grandes, mas dos tradicionais provocando e dos incumbentes também trazendo ângulos diferentes para a gente fazer e dar esse efeito exponencial de crescimento, tanto na indústria como um todo. Assim. Legal. Eu, como trabalho com modernização, eu acho que sem concorrência, a gente nunca chegaria ao tema de transformar, realmente. Imagina você ter uma corrida com um carro só, né? Você ia chegar no limite muito rápido, né? Então, eu considero que os players de mercado são aqueles, não só os players, mas também os usuários são os verdadeiros provocadores para a gente sempre buscar um serviço melhor, mais ágil e mais democrático, né? E quando a gente olha um pouco no coração agora de dados, automatização dos fundos, né, e eficiência, tecnologia e dados é o coração de tudo isso, é o motor que faz tudo mover, impulsiona ganhos e eficiência, né? Desde a gestão até a distribuição de tudo isso. Mas isso exige uma infraestrutura muito robusta, né? Exige uma infraestrutura escalável e interoperável, né? Como que o Itaú ele tem contribuído para tornar esses processos de fundos mais eficientes e integrados com esse contexto de desafio? Legal. Assim, a gente ali tem o que a gente já iniciou antes até desse boom, né? Toda a parte nossa de modernização, ir para a cloud, aqui, quando a gente fala modernização, né? É a gente realmente trabalhar no estrutural das nossas plataformas, tornando elas mais escaláveis, tornando elas mais flexíveis para adaptação, tirando ali o que a gente tinha de monolítico, que trazia inclusive um erro, um risco de qualidade né, muito maior do que o que a gente tem hoje, num cenário onde a gente consegue isolar as partes e trabalhar de forma mais independente e agiliza também nas entregas. Então esse é um movimento que começa antes de 2020, ali 2018, 2019, que a gente chamou, né, do movimento de modernização, que depois veio ganhando força. E também, não muito distante disso, a gente começou um movimento de democratização de dado, né, que hoje a gente fala muito do nosso Data Lake, que organiza os dados da instituição, né, e com todos os cuidados que a gente tem que ter para isso, porque é uma instituição multiproduto, então a gente é super criterioso nesses acessos, então esse movimento começa lá atrás e agora a gente tem condições de começar a entregar dados de forma muito massiva e consolidada na ponta para os clientes, né? Eu acho que a indústria, quando a gente compara a indústria no cenário nacional com o cenário americano, estou comparando talvez com a mais avançada, a gente vê que eles estão num patamar de organização de dados, de distribuições de dados enorme, assim, muito mais evoluído. A gente aqui ainda é incipiente. Mas dentro da organização, quando a gente pega aqui o próprio Itaú, a gente tem trabalhado muito nessa linha de poder entregar dados para o cliente para tomada de decisões de forma escalável, de forma segura e gerar esses insights. E isso começa não agora, né, mas é um trabalho que a gente faz há pelo menos 5, 6, 7 anos aqui para estar nesse patamar agora de poder entregar esses dados. Né? Legal. A gente ouve muita expressão de que dados é o novo petróleo, né? Mas o mercado de fundos talvez seja o novo ouro, né? E só que eles precisam ser refinados, né? E você acredita que a padronização de dados e a integração entre os sistemas é o principal desafio tecnológico ou isso já está superado? Não, ainda tem bastante desafio aqui, tá? Acho que assim, a gente acredita muito no caminho que a gente está trilhando, né? Mas a indústria como um todo, né? Não falando só, ainda tem bastante desafio quando a gente olha para padronização, compartilhamento de dados. Acho que ainda tem bastante oportunidade. Eu vejo que essa faceta tem evoluído bastante, talvez até muito alavancada pela própria IA, né? Vale lembrar que quem treina modelo é dado, então não adianta você ter modelos super elaborados se você não tem uma fonte de alimentação para eles, e esse é uma das formas de transformar ali o ouro, né?
e sem dúvida ainda tem oportunidade aqui. Como consumidor de dados, quando eu falo de um lado aqui mais de asset, né, digital asset, a gente tem trabalhado muito em conseguir usar, consolidar e processar isso. E quando eu falo de um lado mais de investment services, de entregar esses dados na ponta para o cliente de forma mais massiva. Acho que são duas coisas que está no nosso radar, assim, eu diria que todo dia a gente pensa nisso. E como tecnologia é fundamental porque é ela que habilita essas pontas, né? Legal. Tanto de inovação e o tanto de trabalho que tem que ser feito. E tem uma questão de equilíbrio aqui, né? Tem que equilibrar eficiência de tudo isso acontecendo com segurança, que eu acho que é algo inegociável no Itaú ou até em outros bancos, mas o Itaú eu sei, né? Porque estou lá com vocês, é inegociável. E compliance num ambiente que é extremamente regulado, né? Isso atrapalha de vez em quando com a questão de regulamentação, esse equilíbrio. Como que você lidar com isso aí? Assim, se fosse exclusivamente sobre o ângulo de tecnologia, cara, às vezes, né, porque é uma exigência e a gente faz testes ali de diferentes modos para conseguir garantir que a gente está compliant com tudo, né? E aí muda um regulamento, muda uma frente, muda e a gente está, mas é o tempo todo auditado. Agora, tirando aqui o chapéu exclusivo de tecnologia e olhando como participante do mercado e com bastante orgulho aqui de estar dentro de uma instituição que tem isso, como você disse, assim, a gente é uma bandeira que a gente carrega super forte, essa parte de segurança, o Chinese Wall, enfim, eu acho que isso traz uma segurança para o investidor muito grande, sabe? Então, ter ali os guardrails, ter reguladores como a gente tem aqui no Brasil, que são bastante exigentes, eu vou chamar assim, eu acho que isso traz uma segurança enorme e lógico, tem o lado que isso aqui custa para a gente manter né, um ambiente tão regulado, mas a segurança que ele traz eu acho que se paga. Então, para mim o NET é mega positivo aqui como um todo. Tá? Legal. Aí a gente não tem como a gente não tocar em temas mais modernos, né? Em tokenização, blockchain, futuro de investimento, né? Nos últimos anos, creio que o mercado tem falado isso com mais afinco e mais seriedade. De tokenização, blockchain, digital assets, né? Essas tecnologias elas estão começando a sair do hype e entrando em operação para tornar um daily basis aqui para a gente, né? Como que você enxerga hoje o papel dessas tecnologias, né? Blockchain, DLT, tokenização, na transformação do setor de fundos? Perfeito. Bom, acho que você falou do hype, né? Quando a gente olha até mesmo o hype cycle do Gartner, né? Mostra que essas tecnologias começam a alcançar estágios de maturidade, de execução mesmo e começa a ter um uso mais profundo, né, em diferentes temas. Acho que eu sou mega entusiasta da tecnologia blockchain, enfim, há bastante tempo. Acho que ela traz uma forma de fazer, ela habilita coisas que a gente não tinha antes. Ela acabou sendo muito concentrada para as criptomoedas e agora a gente começa a ver e a acompanhar movimentos diferentes acontecendo com a blockchain, que pode ser, no limite, uma viabilizadora para a gente baratear, democratizar e tudo mais. Ainda nesse contexto que a gente ainda se depara muito, e a CVM tem trabalhado nisso, o próprio Banco Central com o experimento do DREX, né, a gente vê reguladores trabalhando, ainda existe um certo receio da gente partir para uma tecnologia descentralizada. Lógico, ela tem lados bons, mas ela tem limitantes também, pelo fato dela ser, né, não necessariamente ter um consolidador ali, um dono daquela informação. Então, eu acho que o papel agora está se discutindo parte de securitização de forma um pouco mais estruturada. O papel do regulador aqui vai ser super importante para traçar aonde ficam os guarda-reios. Acho que tecnologia em si, quando a gente fala do blockchain, ela tem sim a oportunidade de trazer um pouco mais de eficiência para o processo quando a gente olha internamente. Mas a grande beleza dela é poder
criar ecossistemas e fazer interconexões de forma muito mais distribuída, ou seja, sem a necessidade de um centralizador, de forma bem mais barata, bem mais eficiente do que a gente faz hoje. Então, eu vejo, de novo, né, os reguladores entrando mais nisso, e eu acho que com essas diretrizes mais claras para todo mundo, a tendência, na minha concepção aqui, é que a gente tenha, de fato, uma evolução mais rápida dessa tecnologia dentro do mercado, e a gente deve começar a ver isso nos próximos anos, né? Nos próximos Legal. meses, talvez. Eu sei que esse tema é o que você mais gosta de falar, né? Mas no Brasil hoje, o que que ainda é tendência e o que que já é realidade quando você enxerga tudo isso? Eu acho que a realidade, quando a gente olha para a parte de cripto, né? A parte de cripto o próprio Itaú Digital Asset ali com né, criptomoeda, né? Eu acho que isso já é uma realidade. Aqui eu não estou falando que nem quero entrar nesse ano, se deve investir, não deve investir. Agora, inegavelmente é uma realidade e a gente tem tem esse produto lá dentro. Quando a gente olha para a parte de securitização, eu vejo isso como nascendo como uma realidade. Então, de forma um pouco mais estruturada, a gente vê players mais novos entrando e algo que... E ainda não realidade, mas eu acredito com muita convicção que num futuro recente vai começar a ter, são essas interconexões entre participantes via DLT. Assim. Então... Legal, legal. Eu acho que o recado que fica para o pessoal aí de casa é que se você não sabe o que que é criptomoeda, o mínimo que você deveria saber é para que que serve, né? Para a gente começar a conhecer, porque eu acredito muito que é um investimento que a futuro vai estar muito democratizado, né? Não que ele não esteja hoje, mas muito mais acessível na camada de informação, saber o que é, como investir e como ter isso dentro da sua carteira. Né? Perfeito. E como todo investimento, acho que vale colocar, né? Tem que tomar todos os cuidados, ter conhecimento. É um assunto que, infelizmente, ele ficou muito marcado por conta de fraude, né? Mas acho que tem instituições sérias, e lógico, aqui falando como Itaú, o Itaú é super sério nesse aspecto também. Então, vale procurar, vale entender. Eu acho que entrar no mundo hoje de investimento é um produto super relevante para o todo aqui, a parte de cripto, né? Tem diferentes formas de entrar nele. E você acredita que a tokenização ele vai democratizar o acesso a investimentos hoje e vai mudar um pouco a estrutura de distribuição de fundos? Eu acredito muito que quando a gente fala democratização, né, de diferentes modos, mas quando a gente barateia o custo de entrada, barateia, seja para uma empresa que está querendo abrir capital, seja para expandir a rede, quando a gente consegue tornar isso mais eficiente, naturalmente gera a democratização, né? Então eu consigo quebrar melhor, consigo fazer melhor essa interoperabilidade e trago eficiência. Trazendo eficiência, eu atraio mais público que hoje ficaria restrito né? Fica restrito a determinados ranges. Então eu vejo ela como uma possível ou como uma provável tecnologia que traz eficiência para o mercado, e trazendo eficiência a gente traz democratiza mais, consegue acessar públicos que hoje a gente acaba ficando restrito em determinados tipos de setores. Né? Legal. Eu faço uma provocação agora, Caio. Será que em alguns anos a gente vai ter fundos que são 100% digitais, tokenizados, interoperáveis em tempo real? Eu acho que a gente já tem projetos que caminham para isso, aproximando disso, né? Mas isso é uma realidade daqui a alguns anos? Já tem várias frentes olhando para isso, né? De novo, a gente esbarra em fatores que talvez não são só exatamente técnico, tem fatores aqui de legislação, a legislação também tem que caminhar nesse sentido, e como eu disse, vejo um interesse legítimo dos reguladores nesse aspecto. Acho que daria para usar, por exemplo, né, ter uma IA operando de forma escalável com interoperabilidade e token.
e por que não? Assim, né? Se a gente olhar para 10 anos atrás, dificilmente a gente iria conseguir traçar o cenário que a gente está hoje em vários aspectos de evolução técnica. Eu acho que não é uma ficção tão distante assim. Eu acho que a gente pode ou deve ter esses tipos de movimento no futuro. Tem que ficar atento e ir construindo, né? Acho que como grande player aqui, a gente também é responsável por construir esse futuro. Então, Legal, legal. E é legal também a gente explorar uma coisa aqui nesse podcast. Nada acontece de maneira isolada, né? Somente num banco que as coisas acontecem. Tem mais instituições envolvidas, né? Então, quando a gente fala de transformação, ela nunca vai acontecer de forma isolada, dependendo de todo um ecossistema que existe, né? Gestora, distribuidora, regulador, custodiante, né? E, claro, as empresas de infraestrutura, aí, como uma Núclea da vida e outras, né? Como que o Itaú atua como ela integradora entre esses diferentes agentes? Assim, primeiro a gente tem a sorte, dentro do Itaú tem todo esse arcabouço. Então, né, temos a gestora, temos os parceiros e tal. Mas também a gente, como eu tinha dito, a gente comercializa fragmentos dessas, ou seja, você pode ser um cliente só da Itaú Asset, você pode ser um cliente só da Investment Services, e eu acho que o que a gente tem feito muito é entregar o dado do jeito que o cliente quer. Para mim, a grande parte da integração, ela parte da gente poder entregar o dado, poder ser acessível e fornecer isso com APIs, conversando com outros distribuidores, por exemplo, né? A gente tem a nossa plataforma de distribuição, o Ion e tudo mais, mas a gente conversa com outros distribuidores via API, o que agiliza quando a custódia, a gente tem um serviço de administração e custódia com uma gestora que não é a nossa. Então, acho que a gente facilita abrindo esse leque e expandindo esse leque para intercomunicar entre as frentes, né? Assim como tem fundos da Itaú Asset que estão distribuídos em outras distribuidoras também, e eu acho que isso é fundamental, porque no final o cliente é quem tem que decidir. A gente tem que viabilizar e facilitar para que isso aconteça, mas a decisão sempre vai caber ao cliente e a competição não está em quem segura mais, mas está quem oferece a melhor experiência, o melhor serviço, e é ali que a gente quer realmente, enfim, competir, né? Legal, legal. Eu tenho assim um pequeno orgulho, né, de ter trabalhado com vocês na concepção do Ion, né? Começou lá o lançamento, estava lá com o time, né? Tem um grande time aqui da NTT que participou, e é legal a gente ver a evolução do aplicativo. Hoje, né, eu me sinto muito confortável. Sou um usuário do Ion, né? Apesar tinha que desenvolver testar também, né? E eu me sinto muito orgulhoso de acessar e ter uma tranquilidade, segurança e até ter uma rapidez nas decisões que eu tenho que fazer ali. Quando você olha para frente, o que você destacaria hoje, né, não só olhando o Ion nem corretora, mas como que você destacaria como prioridade para manter o setor de fundos brasileiros na vanguarda global? E eu falo vanguarda global porque quando a gente compara com outros países, o setor bancário do Brasil, ele é o mais seguro, na minha opinião, né? E ele é vanguardista em muitos pontos aqui que a gente discutiu, né? Certo. Eu tenho, eu acho que essa parte de manter essa responsabilidade, né, de manter esse ecossistema seguro e dentro e abrindo espaço para que tenha inovação, né? Então, de novo, é o equilíbrio entre o quanto a gente restringe e o quanto a gente está aberto para experimentar, está aberto, é fundamental, porque ele traz a confiança para ter os novos investimentos e a gente conseguir avançar. Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem muito padrão interno, acho que essa padronização mais internacionalização, a próprio recente 175 fez muito isso, e a entrada, que eu acho que né, uma das indústrias que mais investe em tecnologia, e essa entrada de tecnologia com
de novo, né, usando do que tem de mais recente com inteligência artificial, experimentos aqui nesse aspecto, fazer a parte de, você comentou aqui, de tokenização e se aventurar em como a gente torna a indústria mais eficiente e democratiza ela. Para mim, esse futuro passa muito por essa democratização, né? A gente ainda vê bastante espaço aqui no Brasil de investimento. Acho que começa ainda da parte de educação, uma educação de investimento, mas também tem essa preocupação dos players aqui de ir trazendo e com responsabilidade, e aí super importante, né? Eu acho que, de novo, não é exatamente tecnologia, mas da gente escolher não só a gestora que mais está dando resultado na ponta, né, ou fundo, mas quem está por trás disso, qual é a estrutura, qual é a seriedade, ou, né, eu acho que isso, ter essa confiança é super importante. E esse crescimento com segurança é o que vai garantir um crescimento por longo prazo, né? Então, eu acho que é manter esses guardrails aqui e investimento em tecnologia, que como tem acontecido, para que a gente consiga democratizar e atrair públicos que hoje acabam não sendo atraídos. Né? Legal. Uma última pergunta para você. Você considera confortável uma IA escolhendo qual fundo ou qual papel ela vai comprar para você, assim, na cega, hoje? Eu acho que, assim, de novo, eu vou remeter a minha última resposta por coincidência. Eu acho que se eu tiver bons guarda-reios por trás, ou instituições que eu confie, por que não, né? Vale lembrar que quando a gente discute IA, desde os primórdios, assim, aqui no Itaú, um dos pilares que a gente começa discutindo é segurança, essa parte da gente ter controle sobre ela, não deixar ela alucinar, ter guarda-reios muito, muito claros e definidos, e explora muito isso. E a gente não coloca nada no mercado, por exemplo, que não for com muita segurança nesse aspecto. Então, a minha resposta, zero de jogo, é assim, confiando em quem está por trás da IA, porque no final é tudo por humano e para humanos, né? A IA é viabilizadora nesse aspecto. Eu não teria problema de confiar numa IA que foi instruída por humanos que eu confie, né? Legal, legal. Caio, conversa incrível que a gente teve aqui. A gente conclui então que o setor de fundos ele está passando por uma das maiores transformações das histórias, inclusive nesses últimos 2 anos, né? E a tecnologia, segurança, né? E interoperabilidade é o habilitador de tudo isso, certo? Você quer deixar algum recado para o pessoal que está assistindo nosso podcast, de toda a experiência que você já teve, tanto com a vivência do próprio Itaú, mas dentro do setor de fundos e investimentos? Olha, eu acho que, primeiro, vale aqui a gente sempre estar atento a diferentes tipos de produtos e mercados. A quem se entusiasma por tecnologia, esse é uma grande indústria, vale muito a pena que entender mais, é uma fomentadora de tecnologia, e a gente, né, no Itaú tem mantido aqui isso de forma bastante séria ali dentro, então super aberto a conversar, a trocar ideia, adoro falar sobre isso, são dois temas que sempre gostei, né? Eu, no começo da carreira eu tinha dúvida se eu queria ir para um lado de conhecer mais a indústria de fundo, desculpa, de economia ou de tecnologia, né? Hoje eu acho que eu quero as duas. Então, para quem tem esse sentimento também, dá um alô, a gente fala, procura em LinkedIn, enfim, para a gente, acho que dá muita conversa aqui. Caio, muito obrigado por dividir tanta experiência, tanta visão aí com a gente. O nosso LinkedIn vai estar aqui embaixo, e para quem está nos assistindo tem interesse também de trabalhar na NTT Data, conhecer um pouquinho do ecossistema que a gente tem, temos vagas. Procure aqui, vai estar também aqui embaixo no nosso LinkedIn. E para quem nos acompanha, é isso, né? Fica o convite para continuar refletindo um pouco sobre como podemos construir um mercado de investimento mais ágil, seguro e conectado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Acesse nosso site, NTT Data Brasil, aqui embaixo.
Muito obrigado, Caio. Obrigado mais uma vez. Agradeço. Nos vemos em breve.